A nossa imaginação, ela é muito ínfima em relação à visão, à grandeza da visão de Deus para conosco, para nossas vidas. Ou muitas vezes nós romantizamos muito essa caminhada lado a lado. Essa caminhada lado a lado pode ser ao lado de um grande amor, pode ser ao lado de um grande inimigo. Nós precisamos estar atentos a isso. Seja com quem for, nós precisamos encarar esta caminhada lado a lado. E uma capacidade que nós temos de enfrentar ou fazer essa caminhada, nós precisamos entender que essa capacidade vem através do meu relacionamento com Deus, aonde eu encontro a força, o discernimento e a capacidade de caminhar, seja ao lado do meu grande amor, seja ao lado de um grande inimigo. Seja qual for, eu preciso entender que eu só faço isso devido à dependência e à confiança que eu devo ter em Deus, ou que eu tenha em Deus. Porque quando eu reconheço que eu não sou nada, eu não consigo realmente nada de mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu tenho que guardar no meu coração que Deus aposta em mim, que Deus aposta em você. Amém? Deus aposta, Ele aposta, porque Ele vê em nós, e graças a Deus Ele vê em nós aquilo que nós não conseguimos ver. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele consegue ver em nós algo que nós não conseguimos ver. Louvado seja o seu nome. Ele, por Ele ser um Deus poderoso, um Deus soberano, Ele vê muito além daquilo que pensamos ou imaginamos de nós mesmos. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119. Salmo 119, lá no versículo 143 e 144, nos diz assim: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é um Deus perfeito, obrigada porque o Senhor vê muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos. Obrigada, Pai, porque nós temos em Ti a confiança, temos em Ti a proteção e o cuidado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não mente. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, então, para vencermos uma caminhada lado a lado, tirando desses versículos que nós aqui lemos, então, primeiro, eu preciso discernir o momento o qual estou passando, ou a qual estamos passando. Nós precisamos discernir isso. Segundo, temos que ter prazer nos mandamentos de Deus. Aquele que anda lado a lado de Deus e não tem prazer nos seus mandamentos, eu não acredito que você está amando esse Deus ou caminhando com o verdadeiro Deus. Os mandamentos de Deus, eles não podem ser sobre nós um peso, um jugo, uma depressão, uma opressão, uma revolta. Não, isso não pode acontecer. Eu tenho que ter prazer nos mandamentos de Deus, naquilo que Deus manda que eu faça, naquilo que Deus ordena que eu ouça. Amém?
isso tem que ser um prazer, porque esse prazer traz vida. Esse prazer traz vida, ele traz esperança para nós. Terceiro, precisamos confiar na eterna justiça de Deus e nos seus testemunhos. Precisamos confiar na eterna justiça de Deus. Na justiça divina, nós precisamos confiar e saber que esse Deus, ele é muito justo ao nos julgar. Ele é muito justo ao colocar na balança a minha e a sua vida. Aquilo que eu e você, ou eu ou você, venha fazer. Ele é muito justo. Davi tinha tanto essa certeza. Davi tinha convicção dessa justiça de Deus. Queridos, tem situações, ou tem situação que eu me pego. Às vezes preocupa o pastor Silvio e ele passa para mim essa preocupação. Diante do meu Senhor, é algo que não vem de mim, é algo que não sou eu, mas a impressão que eu tenho é que eu saio dessa realidade e digo, vou lá para pertinho dele e falo, tu és a minha justiça, eu sei que o Senhor não falha. Mesmo eu com os meus defeitos, com as minhas limitações, a sua justiça divina vai falar por mim. Isso é uma segurança que nós temos, é uma promessa que nós temos. Quarto ponto, eu preciso buscar em Deus a inteligência para viver cada um desses passos. Cada um desses passos, ou dessa caminhada, cada momento dessa caminhada, eu preciso buscar em Deus a inteligência para que eu venha viver. Olha, a caminhada lado a lado precisa de inteligência. Nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser sábios. E eu não fico esperando que quem está do meu lado venha ter essa inteligência ou venha ter essa sabedoria, não. Parte de mim, porque eu quero viver. E eu sei que a justiça divina está vendo, mesmo que eu tenha limitação, mas eu tenho que fazer por onde? Que essa caminhada, para que esta caminhada venha ser concluída. Amém? Abra comigo lá em Mateus 13. Mateus 13, 24. Lá no versículo 24, onde nos fala da parábola do joio. Eu estou introduzindo, falando para você dessa caminhada lado a lado. E nós precisamos ter essa capacidade. Deus vê em nós uma capacidade que nós não vemos, mas Ele vê. Ele vê em nós essa capacidade emocional de enfrentar essa caminhada com um inimigo, ou seja, com um amigo. Nós precisamos de uma inteligência, a palavra aqui é muito clara, nós precisamos de inteligência para viver esta caminhada. Nos diz assim, lá no versículo 24, ora, outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui nos fala de um homem que plantou no seu campo a boa semente. Quando nós passamos para o versículo 25, ele diz, mas enquanto os homens dormiam, veio outro e semeou
uma outra semente que não fui eu que plantei. Sabe, meus queridos, o que eu vejo aqui, não adianta apenas eu plantar, mas eu tenho que vigiar. Nós precisamos sermos vigilantes nesta caminhada. Não adianta somente eu jogar esta semente ali, mas se eu não cuidar, se eu não vigiar, se eu não fazer com que essa semente venha a ser guardada, porque da mesma forma que Deus planta, Satanás também planta nos nossos corações. Ontem eu recebi um filmezinho de um pessoal lá do Maranhão pisando arroz no pilão, com a mão de pilão. Eu não sei se muitos aqui conhecem, mas eu fiz isso demais. E eu ainda fazia daquele jeitinho, pisar de dois. E a habilidade dele era tão grande que ele pisava, eu fazia isso. Ele pisava, mas o arroz que ia saindo para fora, ele segurava a mão de pilão só com a mão e agasalhava, jogava o outro arroz que estava saindo para dentro. Tudo tem uma lição espiritual para nós. Não é loucura da pastora Eunice. Mas tudo que vemos, nós temos que ter uma leitura espiritual daquilo que eu estou vendo. Os meninos lá em casa começam, a mamãe já começou a ver. Eu digo, mas eu não consigo, isso não faz parte de mim. Então eu vi aquilo ali e vi, olha, como é interessante cuidar daquilo que a ti é entregue, aquilo que a ti é confiado. O pessoal que vigiava o campo dormiu. E assim a nossa vida. Não adianta ser crente. Não adianta dizer que eu já aceitei Jesus. Não adianta. E não existiu uma mudança dentro de mim. Eu não vigiar o meu comportamento, as minhas atitudes. Não vigiar aquilo que falo, aquilo que penso. É muito claro a palavra de Deus. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou. Porque o diabo é assim, ele dá o tapa e esconde a unha. Quando você vê a coisa, já aconteceu. Porque ele age por legalidade. Ele age na brecha que você dá. Você dá a brecha, ele entra e faz. Nós, como boa semente, você como boa semente, você tem que saber que você está plantado e tem que aprender a cuidar da sua própria vida, onde o campo que você está plantado. Aqui quando eu vi isso aqui, eu vi um campo de guerra, eu via uma disputa, eu via uma competição do inferno, uma disputa terrível, quem vence quem faz melhor do que quem, qual é a semente que está sendo plantada, que tipo de semente, porque Satanás ele vai sempre agir assim, contra a pessoa de Cristo, em relação a nossas vidas. Satanás, ele sempre vai agir assim, contra as nossas vidas. Ele vai lutar. Primeiro, ele sabe que nós somos um tesouro particular de Deus. Isso para ele é um desaforo. E o melhor de tudo isso, que nós temos a justiça de Deus em nosso favor. Confiar na eterna justiça de Deus faz parte da confiança que nós temos neste Deus. Por isso nós precisamos vigiar. Vai sempre existir alguém, meus queridos, para tentar achar uma brecha em nós, para nos manchar, para nos entristecer, para tentar tirar de nós aquilo que Deus tem nos dado, trazer um espírito de confusão, trazer um engano. E ele não vai se apresentar como ele é, não. Ele vai fazer com que você pense que aquilo é normal.
Ah, aconteceu porque aconteceu. Isso é coisa da vida que acontece. Não. Porque a palavra de Deus diz em Romanos que a esperança ela não traz confusão. A nossa confiança está na justiça de Deus e eu tenho que prezar por isso. Se algo não está no devido lugar, eu tenho que me preocupar. Porque ele vai tentar confundir a nossa mente. Ele vai tentar confundir os nossos relacionamentos. Ele vai tentar manchar o meu nome. Ele vai tentar me separar do amor que você tem por mim, de uma aliança que existe entre nós. É isso que ele vai tentar fazer. Porque o joio é isso. Nós não podemos naturalizar aquilo que é espiritual. Quem pensa que o joio não existe. E aqui no versículo 26 fala assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quando nós começamos a multiplicar, quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a enriquecer nessa terra, vai ter sempre alguém do seu lado para apontar o dedo contra você, para te criticar, ter inveja daquilo que você tem conquistado, tentar ofuscar o brilho que Deus tem colocado sobre a tua vida, a vitória que Deus tem tentado colocar sobre ti. Vai estar ali do teu lado, vai estar ali do teu ladinho ali, não pense. E com isso, quando você começa a crescer, o joio começa. Eu posso. Começa a trazer uma vaidade. Começa a trazer um espírito de arrogância, de prepotência, de orgulho, desprezo. Desprezo pela terra que eu fui plantado. Aquela terra ali já não serve mais para mim. Meu tempo aqui acabou. E eu dizia dentro de mim, eu digo, meu Deus, como Deus é sábio. Como Deus é sábio. E esse joio, quando eu começo a produzir, quando eu começo a frutificar, ele vai tentar crescer junto comigo, para tentar tirar a minha visão do que é reto, do que é santo, do que é digno. Ah, para que você vai lá hoje? Você já foi mesmo no domingo? Não. Você não precisa se preocupar com isso, não. A igreja está muito bem. Para que você vai perder seu tempo, gastar sua gasolina para ir para a igreja? Para que você vai se preocupar em evangelizar e trazer outras pessoas? Lá no versículo 27, revela o conhecimento de Deus sobre tudo e todos. Quando eu digo Deus não é pego de surpresa em nada. Ele sabe de onde vem e para onde irá todas as coisas. Tudo Ele sabe, graças a Deus que Ele sabe. Glorificado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer aqui para você como profeta sobre a sua vida, você que está na sua casa, aquietai o teu coração e sabei que existe um Deus poderoso que guerreia as tuas guerras, que Ele vela por tua vida. Ele manda te dizer: aquietai e sabei que eu sou Deus. Esse joio não vai te calar. Esse joio não vai impedir você prosperar. Ele manda te dizer o seguinte: quem te deu fui eu. Eita glória. Quem te deu fui eu. Deus poderoso, Deus eterno, Deus de justiça. Mas como as pessoas se enganam.
Como as pessoas se enganam. Como muitos se enganam. No versículo 27 diz assim: então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? É desse jeito? Uai, e por que eles são assim? Não são teus filhos? Não diz que vai para a igreja? Cadê teu Deus? Por que tu está passando por isso? Cadê teu Deus? De onde vem, pois, o joio? De onde vem? Eu quero te dizer que nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Tudo acontece pela vontade permissiva de Deus, ou pela bondade de Deus, pela vontade de Deus. Ele não é pego de surpresa em nada. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Quantas vezes o diabo vai diante de Deus falar de nós, falar mal de nós para o nosso próprio pai, para a nossa própria fonte, querer sujar a fonte que é o nosso próprio Deus, querer sujar a água que é liberado para que nós venhamos beber. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. O inimigo fez isso. Da mesma forma que Deus planta, eu quero te dizer que Satanás também planta. Da mesma forma que Deus prospera, Satanás também prospera. E eu quero te dizer que joio parece com crente, canta como crente, ora como crente, levanta as mãos como crente, dá aleluia como crente, mas não é uma boa semente, é o joio. Não é o trigo, é o joio. Eu e você precisamos parar um pouco e meditar. Que tipo de semente eu tenho sido? Que tipo de semente eu tenho sido? Será que eu tenho sido joio? Será que eu tenho sido trigo? O trigo alimenta, o trigo floresce, o trigo cresce, o trigo multiplica, o trigo traz vida. A nossa vigilância tem que ser constante. Nós precisamos buscar sabedoria para viver o que Deus deseja que venhamos viver. Nós precisamos da inteligência para andar lado a lado. Eu sendo trigo, sabendo que o joio está aqui, mas eu não vou me influenciar pelo joio. Eu vou continuar sendo trigo. Amém? Levanta sua mão comigo e diga: eu sou trigo. Eu sou trigo. E diga: vou continuar sendo trigo. Sabe, meus queridos, nós vamos continuar sendo trigo. O joio está aqui, andando comigo lado a lado. Para todo lugar que eu vou, ele está ali. Mas eu sou trigo, você é joio. Eu não vou me influenciar. E o que eu acho mais lindo de tudo isso é que em todo tempo os olhos de Deus estão ali nos acompanhando. Nos acompanhando. Lá em Mateus 26:41 fala assim: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Imediatamente, os servos perguntaram: você quer que eu vou lá e tiro esse joio? Na mesma hora ele disse: não, não é para tirar, de espécie alguma. O joio foi poupado por causa do trigo. Muitas vidas serão poupadas por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa aliança em Deus. Muitas vidas serão abençoadas porque estão perto de você, e você conhece Deus e você faz a diferença. Muitos. Meus filhos, ele diz aqui no versículo 30. A preocupação de Deus foi o seguinte: não, vocês não vão lá arrancar o joio, porque você pode arrancar o trigo junto. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, sabe por quê? Porque ninguém vai nos ver como Deus nos vê. Ninguém vai nos julgar com justiça como Deus nos julga. Então ele diz: ninguém vai pôr a mão na minha semente, ninguém vai pôr a mão, ninguém vai usar de injustiça com o meu povo, ninguém vai usar de injustiça com a minha igreja, ninguém vai usar de injustiça por aquela vida que eu paguei, eu comprei. Pode deixar aí, ninguém vai tocar neles. Deixa esse joio crescer, deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ele diz: meus filhos precisam ter experiência comigo. Meus filhos precisam discernir quem eu sou. Meus filhos precisam andar lado a lado com o joio, mas não ser joio. Meus filhos, eles precisam ter uma vida diferenciada. E muitas vezes nós queremos proteger demais. Nós queremos fazer com que nossos filhos não andem, não passem por isso. Não, nós precisamos, para mim saber, conhecer o que é joio, eu preciso saber que eu sou trigo. Para mim saber quem é o diabo, eu preciso conhecer Deus. Tudo a partir de Deus. Só vou conhecer o diabo quando eu conhecer Deus. Porque enquanto eu não conhecer Deus, igual a Ele serão aqueles que não buscarem ter essa caminhada com Deus. Amém? Eu quero encerrar aqui. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A nossa experiência com Deus é uma realidade que precisamos conhecer e viver cada dia. Amém? Encerrando aqui, eu quero exaltar o nome do nosso Deus, onde nos diz aqui em Daniel 2: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.